Personagens superpoderosos são divertidos de apreciar, mas difíceis de escrever. Agora você vai entender como as falhas fazem toda a diferença. Death Note é um daqueles animes e mangás que conquistou seu espaço. E isso não foi por acaso. Foi através de qualidades como personagens profundos, duelos psicológicos e excelente ritmo. Essas qualidades tornaram Death Note uma obra de referência no gênero de investigação sobrenatural. A história é contada a partir de vários pontos de vista. O principal deles é o do estudante Light Yagami. Ele é uma pessoa inteligente, mas a sua visão de mundo é sombria. Para ele, o mundo era podre e decadente. Alguma coisa precisava ser feita. Alguém precisava interferir nisso. E foi essa visão de mundo que o levou ao centro de uma investigação, um verdadeiro xadrez mental. Mas antes, precisamos saber um pouco mais sobre o item catalisador de toda essa história. Death Note é um item que revela muito sobre o seu usuário. Pensa comigo, você encontra um caderno jogado por aí. Nele tem regras específicas de uso. Ali afirma que se você escrever o nome de uma pessoa enquanto pensa em seu rosto, essa pessoa morrerá. Isso acontece através de uma parada cardíaca. Sem rastros, sem precisar estar presente, isso parece ser a arma perfeita. E até parece piada. Light cogita essa hipótese. Mesmo assim, ele leva o caderno para testar. Então, Light descobre que era verdade. O caderno funcionava. Veja quantos filtros o próprio roteiro enfrenta. O caderno precisa de uma pessoa que acredite, nem que seja um pouquinho. A pessoa precisa ser ativamente curiosa para chegar a testar o caderno. E por fim, ela precisa ter algum objetivo que inclua o uso do caderno, já que não adiantaria nada um personagem chegar ao ponto de usar o caderno, ficar aterrorizado com o resultado e abdicar dele. Note que todas essas características se aplicam também a Mizamani. Após a confirmação do poder do Death Note, Light decide usá-lo. Ele quer ser o agente ativo da mudança que desejava. Ele passa a pesquisar o nome e foto de criminosos para escrever no caderno. Neste momento já temos o primeiro dilema da obra. E talvez você tenha passado batido por ele. As vítimas de Light neste momento são muitas. O ponto é que ele mata pessoas que já foram condenadas e, em tese, estariam pagando por seus atos. O problema aqui se resume a uma pergunta: qual justiça uma pessoa merece? Seguindo o devido processo legal ou o julgamento sumário de um adolescente? Outro ponto de questionamento: isso não seria uma segunda condenação para o mesmo ato? Esses são pontos interessantes a se pensar. O rastro de sangue chamou a atenção das autoridades. Reuniões foram formadas para procurar entender o que estava acontecendo. Várias teorias e opiniões se formaram em volta das mortes inexplicáveis. No momento mais tenso da reunião, L, um investigador anônimo, explica parte de sua teoria. Ele declara que as mortes são intencionais e que já tem pistas de onde pode encontrar o responsável ou os responsáveis. A partir daqui, temos protagonista, Light com seu caderno, e antagonista, L e seu anonimato. L usou seus recursos para criar uma cena, uma provocação direta a quem estivesse por trás das mortes. Light cai como um patinho. Apesar de ser uma pessoa considerada inteligente, a provocação acerta o ego dele. Você se lembra que o caderno mostra o que a pessoa é? Então, aqui temos mais uma amostra disso. Vemos como Light lida com as pessoas que o contrariam. O resultado é a morte da pessoa na televisão. Aqui, a construção de personagem é importante. Se Light ou qualquer outro usuário do caderno for mais inflexível moralmente, ou se Light entendesse a situação, isso tornaria a caçada mais difícil. Porém, o narcisismo traiu Light. Isso é construído. Light julga o mundo como se estivesse acima dele. Ele se vê como um deus. Foi o que o levou a usar o Death Note e também o que o traiu no momento crítico. Note, ele saiu vitorioso nesta batalha. Neste momento, ele derrotou Light e não o caderno.
inclusive colocando em risco muitas pessoas no caminho, o que nos leva a mais dilemas morais. Vamos ver. Eu separei mais 3 dilemas levantados durante esse pequeno encontro desses 2. O primeiro dilema envolve a decisão de Ellie. Ele decide usar um condenado à morte para ser seu rosto. Já falei sobre a segunda condenação, então podemos aprofundar com a pergunta: até que ponto Ellie estava disposto a ir em sua missão? O segundo dilema fica com Light. Ele diz que quer limpar o mundo do mal, fazer os maus pagarem por seus atos, criar um mundo com justiça e paz. E então, ele mata o que pensava ser um investigador, alguém que até aquele momento não fez nada de errado, estava apenas cumprindo sua missão. Como vimos, foi por causa da sua personalidade. E aqui temos um bom ponto. Existe uma dica de escrita que quem se aprofundou vai saber. Ela fala sobre as contradições do seu personagem e como ele lida com elas. Aqui assistimos um excelente exemplo de como usar isso. Light quer um mundo justo, mas não aceita ser contrariado. Você pode usar exatamente essa estrutura. Meu personagem quer, mas não aceita. Isso eleva o nível de profundidade dos seus personagens. O terceiro dilema volta para o Ellie como consequência do primeiro. Light poderia ter proposto algo muito diabólico: matar pessoas inocentes até Ellie se entregar. Imagine a pressão e o caos que isso causaria. E talvez seja por isso que Light não recorreu a essa tática. E também pela primeira parte daquela frase que te ensinei: Light quer um mundo justo. Esta obra trabalha muito bem o tema da ética humana. E você consegue chegar a esse tipo de coisa através de todos esses dilemas. Agora é interessante abordar 2 pontos importantes: as limitações e as fraquezas. Os poderes do Death Note são impressionantes, mas por trás da tinta sobre o papel existe uma pessoa. A principal fraqueza que Light demonstrou foi sua personalidade, um narcisismo que o conduziu à história inteira. Este ponto gerou a contradição dele. As limitações do caderno também são claras. Ele precisa de, pelo menos, 4 elementos para conseguir matar a pessoa. Não adianta saber o rosto sem o nome, e o contrário também não funciona. Ele ainda precisa de acesso ao caderno e qualquer tipo de tinta para escrever. E o roteiro trabalha cada uma dessas limitações durante a obra. E para isso, utiliza Ellie. Ellie é um antagonista que consegue tirar Light de sua zona de conforto. O intelecto de Kira junto ao Death Note formam uma combinação poderosa. E mesmo assim, Ellie consegue ficar fora de alcance devido aos limites do caderno. Isso extrai da história um jogo mental muito elegante. Ellie, por sua vez, também comete erros. O já citado uso de outra pessoa para representá-lo, o equívoco de convocar Light para sua investigação, desconsiderar causas sobrenaturais, mesmo com indícios. Então, podemos concluir que o fator humano é muito mais forte numa obra, independente dos poderes, construção de mundo ou gênero. Os defeitos podem não parecer, mas são fundamentais para o enredo. Death Note não trabalha com as definições padrão de mocinhos e bandidos. Ambos os lados sujaram as mãos em busca de seus objetivos. Light pretendia criar justiça através de uma matança indiscriminada. Ellie não hesitava em colocar vidas em jogo para capturar Kira. E o resultado disso são os dilemas deixados, mesmo sob as entrelinhas. Através desses objetivos opostos que o conflito nasce, ganha escala e dimensão. Com a convicção de fazer o que é certo, nenhum dos dois recua. E com os defeitos, limitações e erros, eles tropeçam e se tornam humanos. E é através dessa humanidade que a tensão de uma história se mantém. Seu personagem pode ser poderoso, mas deve tropeçar, nem que seja na menor pedra. E se você quiser estar mais ciente da sua escrita, basta acompanhar o conteúdo deste canal.